Assim que a noite cai e os contornos diurnos das coisas e das pessoas começam a se fundir, começam igualmente a ceder as muralhas que todos nós erguemos contra o desconhecido. Na escuridão da noite, um crime, uma verdade oculta. As raízes do silêncio são muito mais profundas do que se pode imaginar. Uma mulher indefesa, um homem forte. Daí em diante, tudo pode acontecer. Crueldade, violência, selvageria, dor. Essas são algumas das características marcantes do Nordeste do Brasil no final do século XIX e começo do século XX, entre 1889 e 1930. Foi o período marcado pelo cangaço brasileiro. Poderia ter sido apenas uma bela história de amor entre Lampião e Maria Bonita, mas, na realidade, foi uma das épocas mais sangrentas da história do nosso Nordeste brasileiro. Os cangaceiros eram bandidos sociais que reagiam à situação de desigualdade e arbítrio prevalecentes no sertão, que se utilizavam das mesmas táticas dos coronéis, sobretudo a violência. O Estado Novo pôs a funcionar toda uma maquinaria de esquecimento do cangaço. A grande imprensa foi intimidada a silenciar sobre seus feitos e a gritar em grandes manchetes o seu fim. A partir daí, os cangaceiros, de personagens lendários e justiceiros, passaram a ser tratados como criminosos comuns. Verdadeiros bandidos que ainda perambulam pelo sertão. Um dos casos mais violentos, especialmente contra mulheres, aconteceu em Canidé de São Francisco, município de Sergipe. Essa região ficou conhecida mais tarde por servir de cenário para a minissérie Amores Roubados, exibida pela TV Globo em 2014. José Aleixo Ribeiro da Silva, conhecido como José Baiano, nasceu em 1900 no município de Curaçá, na Bahia, e morreu em 1936, aos 36 anos, numa emboscada num povoado do município de Frei Paulo, em Sergipe. Apesar de ser conhecido pela feiura em todos os sentidos, tinha o privilégio de ter como companheira a mais linda e atraente das cangaceiras, Lídia. Contaram os remanescentes do cangaço que Lídia arrasava quarteirões e era admirada e desejada por todos os homens da região, mas ninguém se atrevia a se aproximar muito da moça, visto a fama de mal de seu companheiro. Além do mais, havia um código de conduta entre eles, de não se atreverem a cobiçar a mulher do próximo, particularmente de seu terrível chefe. José Baiano era ainda pior que Lampião, conhecido como o Rei do Cangaço, por ser um psicopata impiedoso, ignorante em todos os sentidos, que matava, violava, torturava e roubava suas vítimas sem dó ou piedade. Ocorreu que Lídia acabou cedendo aos desejos da carne e passou a cometer adultério com um cangaceiro conhecido como Ben-TV, em eloquentes e quentes encontros sexuais dentro do mato, quando da ausência de José Baiano do acampamento. Um dia, porém, Lídia foi flagrada em pleno ato sexual por outro cangaceiro chamado Besouro. Este propôs a Lídia que também mantivesse relações com ele, e assim o seu segredo seria preservado. Mas, como muitas mulheres corajosas e destemidas da época, Lídia não cedeu, e mesmo sabendo das consequências que sofreria, enfrentou o marido dizendo que o que era dela dava para quem quisesse. Enlouquecido de raiva, Zé Baiano arrastou Lídia até uma árvore e, após amarrá-la, matou-a impiedosamente, a cacetadas, e depois chorou copiosamente, enterrando seu corpo desfigurado. Para ele, sua honra fora levada com o sangue da traidora. A partir desse momento, Zé Baiano, que já era malvado
ficou ainda pior, principalmente contra as mulheres. Romântico em seus raros momentos de devaneio, filosofou: nada como um dia após o outro, e uma noite para passar e chegar um lindo sol radiante e claro, depois de uma noite sem luar. José Baiano é, portanto, protagonista de uma das histórias mais polêmicas do cangaço brasileiro. Ficou particularmente conhecido pelo apelido de ferrador de gente. Fontes históricas contam que Zé Baiano imprimia suas iniciais no rosto de mulheres. Entretanto, há apenas um registro real de uma mulher chamada Maria Marques, que teria tido seu rosto marcado com um ferro de marcar gado. Em seu livro Lampião, As Mulheres e o Cangaço, o pesquisador Antônio Amauri Correia de Araújo conta que a cangaceira Maria Marques tinha um irmão que era soldado. Esse soldado teria espancado e torturado a mãe de Zé Baiano, com o objetivo de descobrir o seu paradeiro. A mãe de Zé Baiano teria ficado com a testa afundada de tantas pancadas que levou. Como vingança, José Baiano teria infligido essa cruel tortura em Maria Marques, irmã do soldado. Há muitas histórias sobre esse torturador e seu ferro de marcar gado. Algumas fontes dão conta de que Zé Baiano marcava várias mulheres apenas porque não gostava de seus cabelos curtos ou por estarem usando vestidos cujo comprimento ele considerava inconveniente. E você, acha justo um homem praticar um ato de violência contra uma mulher para se vingar de outro homem? Ou para salvar sua reputação? Um crime cometido por vingança se justifica? E por ciúmes ou orgulho ferido em nome de sua honra? Você acha que Zé Baiano, assim como outros cangaceiros, teriam sido paladinos da justiça, tipo Robin Hood do sertão, ou apenas mais um exemplo de abuso de poder usado para praticar a maldade? Deixe sua opinião, sempre com respeito, nos comentários. Muito obrigado e até o próximo vídeo.